Olá a todos, como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização da situação da frente na guerra da Ucrânia. Hoje, temos que falar sobre alguns movimentos ao longo de toda a frente de Tonenque, além de informações muito importantes relacionadas ao frente de Pokrovsk. Como podem ver pela quantidade de símbolos no mapa, hoje temos que comentar sobre vários avanços ao longo de toda esta região. Antes de mais nada, quero deixar claro que sou contra a invasão na Ucrânia. Meu objetivo aqui é trazer informações e mostrar os fatos do que está acontecendo na guerra, com base na realidade. Informar não é apoiar, é expor a verdade. E gostaria de lembrar que a melhor maneira de apoiar este canal é através da inscrição. Clicar no botão de inscrição seria uma ajuda tremenda para mim e para este canal. Sem perder mais tempo, vamos começar o vídeo de hoje. Vamos falar de 3 pontos distintos. Iniciaremos no sul, na zona próxima a Velika Novozilka, depois falaremos de Tonenque, mais ao centro, relacionado ao frente de Pokrovsk, e depois falaremos um pouco mais ao norte, sobre o que está ocorrendo com a ofensiva russa na direção de Nove. Comecemos já e falemos primeiro deste setor de Velika Novozilka, onde, segundo fontes como Deep State e Z Analytica Maps, o exército russo avançou novamente em direção a Bahativka. Este setor da frente é onde se vêem avanços esporádicos, nada muito constante, mas onde temos observado uma pressão relativamente contínua. Uma das últimas ocorrências aqui foi a captura russa de Rosliv e também a captura de Konstantinopil. Com isso, os russos vão se aproximando de Bahativka. Há outras fontes que reportam que o exército russo já entrou em Bahativka e que há combates intensos nesta localidade. Entretanto, no momento, é difícil determinar se esse é efetivamente o caso. De momento, ficamos com o avanço confirmado que ocorreu nestas últimas horas, sinalizado por várias fontes, representando uma alteração de aproximadamente 6 km² no mapa. Dito isto, avancemos um pouco mais ao norte, em direção ao setor de Pokrovsk. Talvez eu tenha mencionado o sul de Pokrovsk, mas me equivoquei. Quero falar sobre o leste e nordeste de Pokrovsk, onde há diversas informações. A primeira fonte que falou deste último avanço que vamos comentar agora foi Anatoly Stefan, conhecido como Radov. Lembrem-se que todas essas fontes que menciono estão na descrição do vídeo para que possam acessar esses canais de Telegram caso desejem aprofundar-se mais nas informações. Relata-se que o exército russo conseguiu capturar a localidade de Beresivka nas últimas horas, continuando com esta série de avanços que, embora não sejam constantes, são relevantes na região nordeste de Pokrovsk, como foi a captura de Tarsivka, este último avanço, e também a entrada russa na localidade de Mirolubivka, sobre a qual já estamos falando há várias semanas. Gostaria de comentar rapidamente a situação geral na zona de Pokrovsk, pois surgiram relatórios muito importantes nas últimas horas. Ontem à noite, um relatório de uma fonte ucraniana, o canal Deep State UA, indicou que há uma situação bastante intensa em Pokrovsk. Eles dividem os combates em vários trechos e descrevem os pontos de maior e menor intensidade. Em geral, vê-se que há pressão do exército russo em várias direções. Em locais como Lissivka, essa pressão é bastante intensa, e isso é perceptível tanto pelos avanços que mostramos aqui, quanto pela quantidade de imagens e registros visuais surgindo de fontes russas e ucranianas, mostrando combates em diversos pontos desta frente. Apesar dessa intensidade, não se traduziu em tantos avanços territoriais por parte do exército russo, o que provavelmente se deve a várias razões. Fontes russas e ucranianas já mencionavam problemas logísticos para o exército russo neste setor. Além disso, a presença de drones ucranianos está causando muitas dificuldades para as tropas invasoras, e também ocorreram contra-ataques ucranianos que, embora não tenham sido mantidos a longo prazo, foram eficazes no momento em que aconteceram. Além disso, fala-se de uma defesa ucraniana extremamente organizada nesta região. Assim, resta ver se o exército ucraniano conseguirá resistir a estas novas investidas em vários pontos da frente. Estas fontes ucranianas, como o canal Deep State UA, relatam que o exército russo está sofrendo muitas baixas em alguns pontos. Embora seja importante lembrar que, sendo uma fonte ucraniana, sempre devemos considerar essas informações com certo ceticismo.
do mesmo modo que tratamos com cautela as afirmações russas. O que vemos efetivamente é que existe pressão em vários pontos. Em alguns lugares, essa pressão resulta em avanços, em outros não. Há combates intensos e parece que os russos estão reativando a frente de Pokrovsk, que nunca esteve completamente inativa, mas agora voltou a ganhar intensidade. Estamos vendo que o inimigo tenta pressionar a cidade de várias direções. Pelo sul, a partir de Lizivka, pelo sudoeste, através de localidades como Udakne e Kotliny, e também pelo nordeste, com avanços em setores como Mirolubivka e outras áreas que temos comentado recentemente. É um setor bastante amplo de onde os russos tentam exercer pressão contra as forças ucranianas. Além disso, o mais interessante que o Deep State UA comentou é sobre as possíveis consequências das batalhas em torno de Kursk. Como sabemos, a batalha em Kursk está praticamente encerrada, e há informações de que o exército russo está preparando ataques contra a cidade de Sumy. Este ataque contra Sumy já vinha se desenrolando, mas agora há indicações de que uma grande quantidade de tropas russas que estavam na região de Kursk poderiam ser destinadas não apenas para Sumy, mas também para reforçar o frente de Pokrovsk. Teremos de observar se estes reforços, esta rotação de tropas, terão impacto nas batalhas que estão por vir. Fontes ucranianas apontam que há a possibilidade de que as forças russas consigam romper um pouco com o status quo deste setor para tentar avançar em direção a Pokrovsk, que, como todos sabemos, é uma cidade muito importante nesta frente de batalha. Talvez isso explique por que o ritmo geral da frente esteve relativamente mais lento durante este último período. Possivelmente, o exército russo queria primeiro recapturar Kursk, para então iniciar suas novas operações. Agora teremos que observar se Pokrovsk é realmente o grande objetivo do inimigo russo no médio prazo, pensando nos próximos meses. É claro que isso ainda está por ser visto, mas há algo que será muito interessante acompanhar: o papel das tropas norte-coreanas. Recordemos que, durante a Batalha de Kursk, houve a participação de tropas norte-coreanas. Este fato já era conhecido há muitos meses, porém, recentemente, houve uma confirmação oficial por parte das autoridades russas, validando essa informação. Quando surgiram as especulações sobre a entrada de tropas norte-coreanas, uma das coisas mais discutidas foi que, caso essas tropas entrassem na guerra, seria especificamente em Kursk, pois ali elas combateriam em território internacionalmente reconhecido como russo, evitando, assim, entrar diretamente em território soberano ucraniano, o que poderia abrir uma enorme caixa de Pandora no cenário internacional. Agora, o interessante será ver se estas tropas russas ou as forças relacionadas à Batalha de Kursk, ao se moverem em direção a Pokrovsk, estarão acompanhadas pelas tropas norte-coreanas. Se isso ocorrer, teremos a confirmação de que tais tropas estão dispostas a combater em solo ucraniano, internacionalmente reconhecido como tal. Caso isso aconteça, pode haver uma escalada muito significativa na guerra, principalmente considerando as negociações de paz que estão em andamento. Embora essas negociações estejam progredindo, a entrada formal de tropas norte-coreanas no território ucraniano poderia complicar ainda mais o quadro diplomático. Entretanto, teremos as respostas para todas essas questões muito em breve. Avançando novamente no panorama da frente de batalha, vamos deixar um pouco a zona de Pokrovsk e voltar para um ponto que comentamos bastante nas últimas semanas. Falaremos agora da ofensiva que o exército russo vem realizando nas proximidades do ponto de encontro entre as regiões de Luhansk, Donetsk e Kharkiv. Segundo fontes como Suryak Maps, o exército russo conseguiu avanços em diversos setores desta frente. Alguns desses avanços são considerados relevantes. Eles avançaram entre Nova Mikhailivka e Makiivka, capturando cerca de 5 a 6 quilômetros quadrados. Também conseguiram progredir em direção ao noroeste da localidade de Ivanivka, capturando algumas posições. No entanto, gostaria de focar em 2 avanços específicos. O primeiro ao sul de Nove e o segundo dentro da localidade de Kolodiazy. Falando primeiro sobre Kolodiazy, as fontes relatam que o exército russo entrou nesta localidade. Isto é importante, pois, ao eventualmente consolidar o controle sobre Kolodiazy, os russos poderão exercer uma pressão significativa sobre as localidades de Bilohorivka e Mirne. Com isso,
há a possibilidade de que a ofensiva russa se expanda, tentando capturar mais território e pressionando a zona de Zarychne e Torsk a partir do norte. Zarychne e Torsk são localidades que têm se mostrado bastiões de resistência da Ucrânia, com linhas defensivas bem estruturadas e onde o exército ucraniano constantemente contra-ataca e repele os ataques inimigos vindos do leste e do nordeste. Portanto, qualquer tentativa de captura dessas áreas por parte da Rússia encontrará forte resistência e poderá alterar toda a dinâmica do setor. Caso o inimigo conseguisse capturar Zarychne e Torsk, teria um caminho um pouco mais livre em direção a Lyman, que, como já comentamos várias vezes, parece ser um dos objetivos principais do exército russo nesta região. Além disso, também devemos considerar a pressão russa em direção a Nove. Falamos bastante sobre Nove, uma localidade que tem suportado enorme pressão russa. Recordemos que as forças russas controlam grande parte dos setores ao norte e ao sul de Nove, além de atacarem fortemente pelo leste. Apesar dessa pressão múltipla, o exército ucraniano lutou bravamente para manter suas posições em Nove, transformando a cidade em um verdadeiro bastião contra a agressão russa. Durante estas últimas horas, observou-se que as tropas russas conseguiram avançar um pouco ao sul de Nove, consolidando suas posições. Isso poderia, no futuro, permitir uma maior pressão sobre a cidade. Contudo, é essencial destacar que os assaltos diretos dos russos contra Nove não foram bem-sucedidos. Eles não conseguiram entrar diretamente na cidade, graças à firme resistência das forças ucranianas. Diante desse fracasso, o inimigo está utilizando a velha estratégia de atacar pelos flancos, tentando forçar uma retirada ucraniana sem ter de enfrentar combates diretos e extremamente custosos. Conforme mencionamos em diversas ocasiões, uma eventual queda de Nove poderia desencadear um efeito dominó em outras áreas desta frente, mas até o momento, a defesa ucraniana permanece sólida e determinada. Mesmo assim, será necessário ver se o exército ucraniano conseguirá manter o mesmo nível de resistência nas localidades da retaguarda de Nove, ou se essas áreas cairão com maior facilidade. Neste momento, uma parte significativa do futuro das operações no setor está sendo decidida na batalha por Nove. Voltando ao cenário geral, ainda é incerto se a situação das posições ucranianas em Nove, que já eram relativamente difíceis de sustentar, se agravará ou não. Por agora, podemos afirmar que o exército ucraniano continua mostrando uma incrível capacidade de resistência contra as tentativas de avanço inimigo. E isso é tudo por hoje. Muito obrigado por assistir e nos veremos amanhã.